dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador, nesse sábado abençoado, um dia de muita alegria, porque estamos vivos, estamos aqui evangelizando. Tivemos missão ontem à noite aí na igreja, da igreja, né? Não foi na igreja, mas foi da igreja, e que a gente possa cada dia buscar servir mais, avançar para águas mais profundas, porque a palavra de Deus diz que até agora não fizemos nada, ou fizemos pouco ou quase nada. Então que nesse sábado a gente possa refletir o que é que estamos fazendo na nossa igreja doméstica, que é a nossa casa, nosso lar, nossa família e nossa igreja doméstica, né? Não podemos cuidar de outras famílias sem cuidar primeiro da nossa, porque aí nós somos exemplos. Se nossa família está com problema, se nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, o que é que está faltando em sua casa? Quando a gente equilibrar ali direitinho, a gente vai partir para outras. 100% a gente nunca está, porque somos humanos e falham, né? Mas procuramos sempre acertar alguma coisa. E isso é o exemplo que a gente pede para todos vocês, que vocês possam cuidar da família de vocês, para que a palavra de Deus chegue a outras famílias. Vocês têm que estar bem com a família de vocês. Vocês têm que dar o exemplo. Às vezes o exemplo evangeliza mais que as palavras. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versos de 24 a 33. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não será revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé de ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de hoje é muito bom, muito bonito, né? E está dizendo aqui para nós, né? Se a gente repassar, se a gente se declarar, se a gente não negar Jesus em hora nenhuma, nem na hora boa, nem na hora ruim, como diz aqui no sertão, né? Nem na hora do arroxo, Jesus está dizendo para nós que também não nos negará diante de Deus, do nosso Pai. Jesus está dizendo que estará com a gente até o fim. E na hora do julgamento final, Ele vai estar lá nos defendendo e nos apoiando, para que assim a gente chegue no celeiro do céu. O Evangelho de hoje diz também que a gente deve dar o testemunho, né? A gente tem que se declarar cristão de verdade. A gente não pode negar, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Não se preocupem quando as pessoas injuriarem, quando as pessoas nos caluniarem, quando as pessoas contarem inverdades sobre vocês, sobre nós, sobre qualquer um. Tudo com o tempo aparece.
toda a verdade aparece. Quantas vezes nós julgamos, nós repassamos mentiras e a verdade sempre aparece. Quantas vezes nós nos perturbamos com os acontecimentos do dia a dia. Basta a gente fazer a nossa parte. O evangelho de ontem diz que a gente tem que dar continuidade, ser constante. A gente não pode ser aquele cristão que é muito fino, aquele cristão que está na missa e se tiver algum detalhezinho, se alguém olhou com a cara feia, não vai mais. Não vou não gosto daquele povo. Que cristão é esse? Nós estamos lá pelo povo ou por Deus? Então, o evangelho de hoje é muito bonito, nos diz muita coisa, dá pra gente falar hoje, dá pra gente falar um dia todo sobre o evangelho de hoje. Ele diz aqui, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a sua alma. Nós temos um exemplo grande aqui na nossa cidade de Salgueiro. Nós temos um exemplo grande daquele padre que não teve medo de defender a palavra, de defender o sacramento do matrimônio, né? Ele não tem medo. Ele deu a vida pela palavra de Deus, pelo sacramento do matrimônio. A palavra de Deus diz aqui: tenha medo daquele que pode botar sua alma no inferno. E quem é que pode botar a nossa alma no inferno? Somos nós mesmos. Às vezes a gente tem que ter medo de nós mesmos, porque nós fazemos escolhas erradas. Porque eu gosto sempre de relembrar essa passagem lá do livro de Gênesis. Você veja como é o ser humano, como nós somos. Quando Deus diz: quem foi que te fez pecar? Porque tu comeu o fruto proibido? Aí o homem diz, Adão diz, foi Eva que me levou, que me incentivou a pecar, a pegar o fruto proibido. Aí Eva diz, foi a cobra. A cobra foi quem me incentivou, foi quem mandou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente está sempre colocando culpa nos outros. Eu caí porque foi fulano. Eu fiz isso porque foi fulano. Porque alguém me incentivou. Não, vamos parar com isso. As nossas atitudes, os nossos erros, a gente tem que assumir. Eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu gostei, eu fiz porque eu sou assim mesmo, eu fiz porque não pensei, eu fiz porque agi sem pensar, eu fiz porque me faltou inteligência emocional. Mas nós estamos sempre querendo culpar alguém. Quando a colheita chega, nós sempre temos que procurar culpar. E principalmente os adolescentes, os jovens, eles têm uma mania de culpar sempre os pais. Eu não consegui isso por causa do meu pai, não me deu oportunidade. Eu não consegui isso porque a minha mãe não fez isso. Coitado dos pais, batalharam tanto, procuraram tanto, deram educação, botaram na escola e o filho não quis, e pestejaram e não foi. Mas a gente tem sempre a mania de culpar o outro. Padre, eu caí porque foi o irmão que me provocou. Eu não vim para a missão porque aquele irmão me proibiu. Eu não estou aqui ajudando porque aquele irmão não deixou. Mentira. A gente sabe que a gente não vai porque a gente não quer, não quis, mas a gente arruma uma desculpa, né? Eu não sou dizimista porque o dinheiro não dá. Mas você vê o irmão ali numa farga achando 500 conto fácil, né? É uma opção de cada um. Ninguém é obrigado. O padre diz na missa direta: só se for por amor. Não seja dizimista por obrigação, seja por amor. Veja que a igreja tem despesas, muitas despesas, mas tudo por amor. Foi Jesus que disse que as portas do inferno nunca vão vencer a igreja. Por mais que tentem, não vão. Então, meus irmãos e irmãs, nessa linguagem simples, de leigo para leigo, a gente possa entender o evangelho de hoje. Tenha medo, né? Tenha medo de quem pode perder a sua alma, fazer você perder a sua alma. Não tenha medo de nada, não. Tenha medo de perder a sua alma. Tenha medo de ir para o inferno. Somente. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. Minha gente, isso é muito forte.
Todos nós que se declara a favor de Jesus, ele está dizendo que também ele vai ficar do nosso lado. Porque Jesus é sempre cavalheiro. Jesus não diz, você é obrigado a me defender. Jesus está dizendo, você é obrigado a evangelizar. Você é obrigado a se declarar a favor de Cristo. Não. É uma opção por amor. Mas, em contrapartida, Jesus diz, aquele que se declarar a meu favor, eu também fico a favor dele. Veja aquele exemplo daquele evangelho onde os discípulos estavam enciumados porque disseram a Jesus, mestre, tem um homem curando e expulsando demônios em teu nome. Mas ele não é do nosso grupo. Ele não anda contigo. Ele não sabe nem quem tu és e tu nem sabe quem, nem conhece ele. E Jesus diz, não fiquem enciumados, não fiquem perturbados. Jesus faz uma catequese que serve para nós hoje. Não fiquem perturbados, não fiquem enciumados. Todo aquele que está a meu favor não está contra mim. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós julgamos aquele que não está no nosso grupo, aquele que não está na nossa paróquia, aquele que não está no nosso meio de amizade, mas está fazendo mais que nós mesmos. Aquele que é mais misericordioso, aquele que faz caridade, aquele que transborda amor pelo próximo, mas não é muito envolvido. E nós sabemos das notícias. É isso que Jesus está dizendo para nós. Não julgueis. Não julgueis. Cada um sabe da sua verdade e Deus sabe de todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse sábado abençoado você possa refletir sobre o Evangelho de hoje, tirar suas próprias conclusões. O que é que lhe tocou? Coloca aí uma frase, mande sua mensagem, seu pedido de oração. Estou levando todos para a Santa Missa. Estou colocando todos os pedidos em oração no dia a dia. Qual é a sua angústia? Qual é a sua morte que você está vivendo? Dê o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe e tenha um domingo abençoado na presença de Deus.